Graça e paz, esse é o Fala Refugiado, um espaço de conversa, de verdade, de cura para você que está querendo ter um reencontro com Deus. Se você já se sentiu deslocado, out of place, não está se sentindo bem naquele lugar, eu vim aqui para dizer para você que esse podcast é principalmente para você, para nós da comunidade LGBTQIAPN+. Vem com a gente. Oi, eu sou Rosânia Rocha, cantora, ministra da banda FMD e lidero uma comunidade maravilhosa, Cidade Refúgio, que completa os meus dias. Estou aqui para trazer você para um pouquinho da nossa história. Eu sou a Lana Holder, casada com essa linda mulher. Sim, sou lésbica, mas também sou pastora. Cristã, sirvo a Cristo e estou aqui junto com ela para te acolher, para te ajudar nesse processo lindo de conhecer Jesus de uma forma que talvez você ainda não conheça. Uh! E hoje a gente vai começar do começo, ou seja, como foi que nasceu a nossa comunidade de fé, a Cidade Refúgio. E que história, hein? Tem Que muita bom história. poder compartilhar isso hoje. Eu estou muito excited com o que vai acontecer aqui. Espero que você também esteja, que some muito na sua trajetória aí de conhecer um pouquinho mais de Deus, de Jesus e o tanto que somos amados por Ele. Você sabia disso? Eu nasci evangélica já em berço evangélico ou me converti ao longo do caminho? Vamos lá. Eu nasci em berço evangélico de uma família mineira, misturado um pouquinho com italiana. Família linda, maravilhosa, que me ensinou demais, apesar de todos os percalços que nós tivemos, como toda família tem. E nesse processo da minha vida, me converti. Aliás, conheci Jesus aos 8 anos de idade, no pomar da minha casa, em Mantenópolis, Espírito Santo. O Senhor me chamou por 3 vezes, assim como chamou Samuel. Rosânia, cante para mim. E eu cantei para ele, né, debaixo daquela árvore, no pomar da minha casa, em Mantenópolis. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Hoje não vai rolar muita música aqui, tá desencaixado. Acho que eu estou emocionada exatamente por pensar naquele momento. E então, aos 13 anos, fui encontrada pelo Espírito Santo de Deus. Aos 14 para os 15, eu me desviei do caminho do Senhor e me envolvi com o ocultismo. Foi punk, gente. Mas aos 17 anos, volto para os caminhos do Senhor e começo a cantar profissionalmente na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Cara, é muita história, né? Aos 19 anos, para os 20 anos, fui para os Estados Unidos, onde fiquei 19 anos, e ali, profissionalmente, rodei os Estados Unidos inteiro, cantando com muitas pessoas conhecidas no Brasil e pessoas conhecidas nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. E ali, quando eu entrei aos 20 anos, o Senhor me disse: aqui a sua vida vai mudar, você será recebida de braços abertos. E aí vem uma outra história longa que eu vou deixar para depois. Eu já não nasci num lar evangélico, mas nasci num lar cristão. Os meus avós eram católicos, mas dentro do catolicismo havia também todo um sincretismo religioso, porque o meu pai e também a minha família frequentava o centro espírita e também a Umbanda. Então eu cresci dentro desse ambiente. Eu só fui conhecer Jesus quando eu tinha cerca de 20 anos de idade. Aí leva um ano ainda para eu vir a viver essa conversão ao protestantismo e somente, mais ou menos uns 19 dias antes de eu completar 22 anos de idade, é que eu me converto ao evangelho. Como ter fé, como estar conectado ao mundo de Deus, sendo LGBT, QIAPN+, sendo lésbica no meu caso. Como? Ah, eu, desde muito pequena, eu sabia que eu era diferente. As pessoas me olham assim e dizem: tá bom, a Lana foi a sua primeira mulher e a sua esposa, a única esposa, forever and ever, minha única esposa. Você viu que eu tenho moral aqui, né? Mas, desde muito pequena, acho que aos 7 anos, eu já percebi que eu era diferente. E já percebi que os meus insights, meus sentimentos, eles eram diferentes. Mas eu percebi que eu era diferente, mas criança é criança, né? Criança, ele não é ensinado a ser, ele simplesmente é. E eu simplesmente era sem saber.
E a minha atração sempre foi por meninas. Eu lembro que aos 10, 11, 12 eu me envolvi, nas brincadeiras de criança sempre com meninas. E é como se isso tivesse ficado dentro de uma caixa quando eu comecei a me envolver com o mundo da religião. É como se isso estivesse fechado dentro de uma caixa. E eu simplesmente fui no fluxo natural, né, religioso ali, aquele negócio que a gente não, acho que nem eles entendem, e muito menos a gente entende, tendo uma idade tão tenra, né? Sendo tão pequeno ainda na formação. Então, fluiu naturalmente, mas o meu maior desejo realmente não era focado no quem eu era e quem eu viria a ser. Sempre foi, como eu disse, eu conheci Jesus aos 8 anos de idade no pomar da minha casa. Então, sempre foi, eu quero conhecer ele. Eu quero saber quem ele é, eu quero saber quem é essa força que me alegra de repente, que me traz a esse lugar de completude. Isso ainda muito criança. Então eu foquei muito nisso. Eu me envolvi muito com a comunidade na época, né, até os 14, como eu disse. Mas eu sempre soube que eu era diferente. Enquanto as minhas amigas preparavam para casar, faziam enxoval, pensavam em vestido de noiva, pensavam em filhos, eu pensava simplesmente em compor, em viajar, em fazer aquilo que o meu coração pulsava mais, que era a música, desde muito cedo. Comecei a cantar aos 5 anos de idade, também em Ipatinga, Minas Gerais. Então, o tempo foi passando e quando eu fui para os Estados Unidos, todas as minhas amigas aos 17, 18, aos 21 estavam se casando e eu me vi meio deslocada ali, sabendo que eu era diferente. E todo mundo estava casando, eu pensei, cara, eu vou ter que casar também. E eu já cantava, nos Estados Unidos, na Revival Church, eu era uma das cantoras, que despontavam muito ali na ministração e na música, na gravação, composição. E eu comecei a viajar muito nos Estados Unidos, auxiliando nos nascimentos das igrejas, né, nos lugares fora de Boston, Massachusetts, então todos os Estados Unidos. E eu comecei a ver todo mundo se casando, e eu, né, ali, né, e agora, como é que vai ser? Mas não era que eu entendia que eu era lésbica, eu simplesmente, como eu disse, fiquei dentro de uma caixa no sentido do quê? Não pensei naquilo porque o meu pensamento era muito mais alto. Eu pensava muito mais no meu relacionamento com o celeste, com o Criador, com aquele que me visitou aos 8 anos de idade. Então, o que que eu fiz? Eu foquei nisso, vi as coisas acontecendo, mas aí todo mundo começou, você sabe como é que é? E aí, já tem namorado? Já vai casar? Como é que tá? Já tem chaval? Inclusive, quando eu casei, nem panela eu tinha, porque eu nem sabia que existia esse negócio de ter panela. Então, dentro desse período, eu falei: "Vou escolher alguém". Eu escolhi o meu melhor amigo. O meu melhor amigo era aquele que falava sempre do que era Deus, do que ele podia fazer e do que ele fazia, e da criação. Eu comecei a me envolver com a mente do, né, do então meu melhor amigo. E aconteceu, de repente: "Ah, por que vocês não se casam?". "Ah, legal, vamos nos casar". E a gente se casou, mas eu sempre fui diferente. Aquela história, primeiro momento para mim foi agressivo, mas eu não entendia que era uma agressão, porque eu me reservei muito, não só porque eu queria entrar naquele lugar, pura, como diz o outro, não é por causa disso, é porque eu não pensava nessas situações, meu foco estava em outra coisa por não me entender, por ser lésbica e não saber exatamente o que estava acontecendo comigo. Mas eu casei com meu melhor amigo, não foi fácil, mas ele era muito compreensivo, uma pessoa maravilhosa, ele continua sendo meu amigo e ele me deu o maior presente que eu poderia receber. Graças a Deus, uma coisa incrível que acontece que eu engravido nos primeiros meses de casada e não entendi nada. Eu tinha uns pais muito fechado, né, então eu não tinha essa compreensão de um monte de coisa. A história vai crescendo, gente, eu acho que muita gente vai se identificar comigo em algumas áreas. E dentro disso eu me vi, lutando contra a incompreensão daquilo. Eu amava servir a Deus, eu amava estar ali louvando ao Senhor, cantando e vendo vidas se renderem, pessoas se transformando diante dos meus olhos, pela presença do Espírito que já se movia em mim desde muito criança. Mas eu não sabia exatamente quem eu era. Eu sabia quem ele era, mas eu não sabia quem eu era. Mas ele, como mestre, ele, como o meu amigo, ele foi me mostrando e mostrou com primazia. E até então, eu tive então meu filho muito novinho, aos 22 anos, e aquilo ali já trouxe para mim uma certeza de que não, alguma coisa aqui precisa se encaixar, porque eu tinha a maior felicidade do mundo, que era o presente que Deus me deu através do meu ex-marido, que foi o Caleb, que hoje é o meu bem maior, mais precioso. Então, assim, dentro disso, a história vai
se desenvolvendo. Eu acho que eu não posso tomar todo o tempo do podcast. Mas estou aqui, de repente, outra hora eu conto outros caminhos para você. Vou deixar você falar agora, amor. Agora que ela me deixou falar. Brincadeiras à parte, você sabe que eu amo ouvir sua história, né? Eu amo quando Obrigada, amor. quando você traz isso à luz, principalmente porque você é muito fora da curva nesse processo de descoberta da sua sexualidade. E teve uma fala sua aí Hum, que eu fiquei apaixonada, que que é fala. quando você falou assim: eu conhecia ele, mas eu não sabia quem eu era. Ou seja, você Oh, já uau. conhecia a Deus, mas ainda não se conhecia nesse lugar da sua orientação sexual. É E é desse por jeito. isso que na descoberta da sua orientação sexual, de saber quem você é, você não se perdeu dele. Porque primeiro você o Amen. conheceu para depois se conhecer. Você fez esse processo. Inclusive, quando a gente fala sobre isso, né, no dia a dia da vida da comunidade, da nossa igreja, a gente lida muito com essas pessoas que, buscando lidar com esses conflitos, a gente tem essas duas vertentes. Aquelas pessoas que começam no processo da aceitação do amor de Deus e aquelas pessoas que começam no processo da autoaceitação. Uhum. Independente do viés, de como vai ser o processo, o importante é que a pessoa não abra mão de Deus, Ele é a base de tudo, a né? base de Seja tudo. você quem você é. Ele é a base, ele é a âncora, a Exatamente. plataforma. Agora, falar sobre a questão da minha Por favor. sexualidade. Eu, desde pequena, eu sempre me entendi completamente diferente de todas as meninas da minha idade. Mas eu não tinha isso quanto um tabu, porque eu realmente estava vivendo esse processo da descoberta da minha sexualidade, que eu acredito que é natural, faz parte, né, da descoberta da sexualidade, porque até a formação da sexualidade, embora a gente já venha com essa predisposição, você vai descobrindo isso conforme você vai crescendo. Então, eu percebia que eu não gostava de brincar de boneca, eu não gostava de ficar com as meninas Você nas nem tinha Barbie? brincadeiras. Bem, bonecas eu tinha, Você não tinha tinha, você Barbie. tinha o namorado da Barbie. O Ken? Não, uma bonequinha que eu tinha quando era pequena era a Fofolete. Você lembra da Eu lembro do Fofolete? Fofão, mas da Fofolete não. Não? Será que alguém aqui no estúdio lembra da Fofolete? Ou será que é coisa de quem é muito velho, 51 anos de Ah, não, idade? porque eu lembraria, né? É, ok. Sou Então mais vamos velha que lá. você. Então, voltando para mim, vamos lá. Eu gostava de brincadeiras de menino, bola de gude, carrinho de rolimã, Queimada, empinar pipa, queimada, pique-esconde. amarelinha, Não, amarelinha já era de corrida. muito de menininha, enfim. Mas resumindo, né, para eu conseguir terminar aqui a I minha am fala. sorry. O que eu quero dizer é que desde a minha infância eu sempre me entendi realmente como alguém diferente. Eu me lembro que, por vezes, e isso é uma coisa que marca muito quando eu volto nesse processo de autodescoberta, eu ficava diante do espelho e eu ficava me olhando. Eu ficava olhando para o meu rosto, olhando para mim, e eu queria encontrar a minha essência. É óbvio que hoje eu tenho essa esse significado para aquilo que eu estava fazendo, mas naquela época, muito criança, eu não entendia sobre essa perspectiva, mas eu ficava me olhando e eu passava assim minutos me olhando, querendo saber quem eu era, para que eu tinha nascido, por que eu existia. Eu fazia essas perguntas quando eu era criança. E obviamente que esses conflitos com a minha sexualidade, eles começaram a acontecer desde muito cedo. Por exemplo, com 10 anos de idade, geralmente as meninas se apaixonam pelo professor de matemática, pelo professor de química, de história. Eu me apaixonei pela minha professora de redação. Então, esse já foi o primeiro momento desse impacto e dessa compreensão de que realmente eu não era uma menina como as outras quaisquer. E aí, já com 12 anos de idade, eu entro num colégio de freira, me torno ali uma aluna que fazia parte do sistema de internato, ou seja, eu só convivia com meninas, me apaixono por uma das minhas amigas e essa paixão platônica, de repente, se torna uma paixão correspondida e essa paixão, então, correspondida me leva a ser expulsa desse colégio de freira. Na realidade, eu não fui literalmente expulsa, mas eu fui convidada a me retirar do colégio de Gentilmente. freira, gentilmente. E é aí, então, que eu começo a lidar com esse processo de aceitação da minha sexualidade, conflito com a minha sexualidade, já dentro do ambiente familiar. Porque, óbvio, essa situação que aconteceu dentro da escola se torna conhecedor
de todo o ambiente da minha família. E aí, naquela época, eu já Já tinha... percebiam, já, né? Exato. Aí, naquela época, eu já tinha falas que eram falas opressoras, como, por exemplo, provinda da minha própria mãe. E quando eu falo e uso esses termos, eu uso um termo dentro do contexto atual, porque eu sei que naquela época ela não tinha essa compreensão, e eu já tinha 2 tias, que eram 2 irmãs de minha mãe, que eram 2 mulheres Talvez lésbicas. ela já tinha compreensão, mas estava, tipo, ignorando. Não, quando eu falo a compreensão, eu falo da Sobre compreensão você. do termo Ah, opressão, né. entendi. Eu já vivi essa opressão, mas, a minha mãe, ela lutava contra a minha sexualidade que estava Aflorando. florescendo, que estava aflorando, por causa do que ela tinha como experiência com as minhas 2 Já tinha tias, ali, né? as 2 irmãs dela. Então as falas da minha mãe era: "Eu prefiro que você seja uma prostituta do que você ser uma mulher lésbica. Se eu souber que você é lésbica, eu te mato", óbvio, falas que demonstravam a violência daquilo Que ela ouvia, que que ela ela ouvia e que sabia eu que também conhecia dentro do aspecto da minha casa. e assim, ela não sabia exatamente, né, o que seria ter uma filha, né, então Exato. ela foi no fluxo das outras mães, das Então outras famílias. com 14 anos de idade, eu começo a já lutar contra isso. Eu não estava dentro de um contexto religioso, mas eu estava dentro de um contexto de uma imagem social, vamos dizer Uhum. assim, e eu começo a crescer buscando esse lugar de me relacionar com meninos. Então eu namorava os Eu não consigo meninos. imaginar não, mas tudo bem. Você É. tentando gostar de um menino. Eu me relacionava com os meninos, aí eu quero deixar bem claro aqui que essa relação era uma relação a estilo 40 anos atrás, né, que era um namoro mesmo, né, não era uma relação já com intimidade. Principalmente no seu caso que não estava entendendo E nada. até porque eu também não tinha esse desejo, né, então, pra mim essa relação com os meninos era mais aquela coisa de namoro mesmo. E aí chego os 17 anos, eu começo a entender pontualmente quem realmente eu sou, apesar de ter fugido todo esse tempo. E aí eu me permito ter um primeiro relacionamento com uma menina que tinha a mesma idade que eu e que tinha nascido no mesmo dia que eu tinha nascido, 31 de dezembro de Olha, 1974. Não vai ficar com ciúme, como é porque é uma coisa coincidência. Não, que eu me lembro, assim. tranquila. E foi a minha primeira namoradinha, eu tinha só 17 anos de idade. Nesse íntere, eu também me permito, eh, ter uma relação com um homem, né, eu já tinha tido essa intimidade com essa minha primeira namorada aos 17 anos, e também aos 17 anos eu me permito ter essa relação com um homem. A minha motivação específica foi: eu não posso dizer que eu não gosto de homem se eu nunca tiver me deitado com um homem. Porque a gente ouvia muito isso. É. E até hoje, né, quando você passa do lado de um homem, né, que é homofóbico, ele vai dizer o quê para uma lésbica? Você é lésbica porque você nunca teve um homem que te Ai, que pegasse, né. palhaçada. Então, dentro desse contexto, eu me lembro que eu disse: "Não, eu Ai, que preciso ter uma humilhante, que palhaçada. relação com um homem para eu poder saber se realmente eu sou Tá lésbica ou bom, não". né? Aí tive uma relação, foi muito traumático para mim, é a mesma expressão que você usou. Igualmente. Eu A não gente achei se essa sente palavra, foi traumático. violentada. Violada. Agora quando a gente fala de violentado, não é que É, o parceiro é os nos sentidos, violentou. né, é o sentimento, é a mente, assim, é Exato. você, é o seu espírito ali. Isso, não é que o parceiro me violentou, que o seu marido na época te Não, violentou, não. mas é que como Acho nós que eles somos entenderam. mulheres lésbicas, nós estamos falando de é uma violência natural para o nosso corpo, Para para a nossa nós orientação. para nós não é natural esse tipo de situação, para nós que somos lésbicas, não é natural você ficar com um homem, você se sente realmente violada. E para falar disso de uma forma muito contextual, aplicando a todos os que nos escutam, Uhum, é a mesma coisa de um homem hétero ser exatamente. conduzido a uma relação homoerótica. Ele vai se sentir totalmente violado, Violado, totalmente porque exatamente. ele não tem uma constituição, a sua orientação sexual não é essa. Bom exemplo. Então, com 21 anos de idade, eu tenho esse acesso ao evangelho. A primeira vez que a minha mãe prega para mim, ela prega sobre essa ótica de que eu viesse a me converter, porque ser lésbica ia me levar para o inferno. E aí, um ano depois dela me evangelizar, é quando eu me converto a Cristo. Não influenciou, não. Ser lésbica não me influenciou no meu relacionamento com Deus, porque realmente eu não sabia, como eu já disse, e porque, como eu já disse atrás, eu estava, talvez inconscientemente, eu estava tentando talvez até me esconder, né? Não expor diante de uma religiosidade, uma fala tão pesada que sempre teve dentro das igrejas tradicionais, né? Parece que foi agora, né? Mas sempre teve, desde antes.
Mas sabe quando você não está focada nisso, você não percebia muito? Não mexeu comigo dessa forma. Inclusive, foi muito mais fácil para mim saber quem eu era quando a gente se encontrou e saber o que eu queria, né? Acho que mais fácil do que para você, Com certeza. que já sabia quem você era e já tinha tido experiências mirabolantes, né, por lá. Então, sabe-se lá. Então, eu acho que foi muito mais fácil para você. Você fala isso, né? Sim. Porque eu não tive problema em assumir a minha sexualidade. Foi muito natural para mim quando eu percebi que aconteceu exatamente quando eu te vi pela primeira vez. É como se tivesse desvirado uma chave e aberto uma porta na minha mente. Eu sempre falo que quando eu vi você entrar na igreja, assim, você lembra? Eu ia cantar, estava lá na frente, a igreja super lotada. Aí você estava entrando e aquele burburinho, né? O pessoal estava todo mundo te esperando. Quando eu viro para trás, você estava entrando, eu senti algo que até hoje eu não tenho muito como descrever. Então, acho que ali abriu a minha mente e eu voltei aos poucos na lembrança de que eu tinha ficado com a menina lá aos 13. Quando a gente fala se a nossa sexualidade nos atrapalhou em algum momento na expressão da nossa fé, eu acredito que, para mim, em específico, Para você, eu sei que foi mais hard. esse ponto já é uma coisa mais difícil. Por quê? Porque você falava no seu testemunho que você, no começo, converteu, você disse que por medo do inferno, por causa das pregações e da fala da sua mãe, que se você for lésbico, você vai para o inferno. Se você for homoafetivo, você já vai para o inferno. E dentro disso, será que foi por causa disso ou porque você já tinha um nome muito conhecido no Brasil? Porque você era muito conhecida no Brasil, você pregou nos Gideões Missionários, a primeira mulher, com aquela repercussão toda, né? Espiritual e cultural ali dentro do tradicionalismo, né? Então, será que não foi por isso que você teve dificuldade? Porque eu também tinha uma relevância muito grande nos Estados Unidos. Mas que engraçado pensar nisso agora, né? Eu já de cara falei, não, já sei o que eu quero. Quando você fala, eu de cara já pensei, já sei o que eu quero, você está se referindo Eu ao estou quê? dizendo que desde a primeira vez que a gente se entendeu, que a gente se amava, que a gente queria aquilo, que durou um tempo, né? Que primeiro nós somos amigos, mas isso também é para um próximo podcast. Segura aí que nós vamos voltar outra hora. Mas dentro disso, de cara eu já sabia quem eu era e eu nunca negociei realmente quem eu era, tanto com quem eu era em Deus e com quem eu era como pessoa, como uma ministra do evangelho, uma mãe. Então acho que eu não tive dificuldade para isso, mesmo tendo essa relevância. Quando a gente fala dessa questão da fé e da aceitação da nossa sexualidade e quais são os desafios que isso implica, eu posso falar com muita propriedade porque quando eu me converto, a motivação principal da minha conversão é exatamente a questão da minha sexualidade. Porque o gancho do evangelismo da minha mãe para mim não era os problemas que eu tinha com droga, os problemas que eu tinha com álcool, era especificamente a questão relacionada à minha homossexualidade. Porque eu também entendia que se eu quisesse me livrar do vício, tanto da droga quanto do álcool, eu poderia buscar uma clínica de reabilitação, mas a minha sexualidade eu sabia que era algo tão intrínseco em mim que eu precisaria realmente de uma intervenção divina para que aquilo fosse transformado. Só se arrancasse a alma e colocasse outra. Então, eu nesse processo, eu realmente me entreguei de corpo e alma. Ou seja, ninguém hoje pode colocar um dedo em riste assim para mim e dizer: "Você não tentou, porque Deus faz milagre, Deus transforma". E ele faz mesmo, Então, mas o ninguém pode milagre já somos nós quem somos, né? Então ninguém pode dizer isso para mim, por quê? Porque eu sei que eu tentei de todas as formas, não só na questão, fisiológica, me relacionando com um homem, casando com um homem, passando pela maternidade, que foi uma coisa fantástica e É maravilhosa para fantástico, mim, né? mas eu busquei de todas as maneiras um âmbito do sobrenatural, através do jejum, através da oração, através, de momentos de campanha, Muitas renúncias, né? renúncias, e tudo isso porque a única coisa que eu queria era agradar a Deus. Você não acha que você fez mais ou menos a mesma coisa que eu fiz? Porque você também se jogou no conhecer a Deus, né? Sem Você fez dúvida. você rodou muitos lugares fazendo missões, né? Eu acredito que isso é mais o fator relacionado à ponta do iceberg, né, era
o que resultava dessa busca intensa, daquilo que eu vivia com Deus. Nossa. Então, assim, quando a minha sexualidade, ela realmente se tornou um desafio para mim, eu me lancei em Deus, nessa busca de agradá-lo. Então, Então, eu não queria agradar as pessoas. Eu pouco me importava para as pessoas, porque eu sirvo a um Deus que conhece o meu interior, que conhece o que eu estou fazendo quando ninguém está vendo. Então, o meu desejo era realmente me apresentar aprovada diante dele. você sabe que essa sua característica foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu te conheci? Você sendo gigante como você era, você tinha uma humildade, sempre teve. Quem convive com você vê que você é expansiva, mas você é muito humilde não sei se a palavra seria, é humilde, mas assim, você é muito reservada a saber quem você é sem pretensão, sabe? E isso chamou muito a minha atenção, de você não se preocupar com o que as pessoas estavam pensando ou dizendo. Você se preocupava muito com o que Deus pensaria de você. E nisso a gente se parece muito, no meio de tantas outras coisas que nos parecemos tanto, né? Tá rolando um clima aqui no Tá. podcast. Acho melhor a gente olhar para a câmera. Mas olha, o que eu vou falar agora é que eu fui preservada por esse sentimento, por esse desejo de não querer sustentar uma aparência, mas querer realmente ter uma essência genuína. Preservada. Então, era isso que eu queria ser curada, porque foi o que me ensinaram. Entre aspas, né? Eu queria ser liberta dos demônios Que do eles falavam. lesbianismo. E aí eu estou usando palavras que foi o que eu ouvi a vida inteira. E com isso eu também não estou querendo acusar a igreja, não estou querendo trazer uma palavra de acusação contra a igreja. É, isso que você falou é muito importante. Por quê? Porque é a mentalidade que a igreja tem, é uma mentalidade que é construída ao longo de séculos. É, E o que nós estamos fazendo hoje tradução, é uma interpretação. reforma, é uma segunda reforma Você protestante. sabe que nós somos desbravadoras, né? Deus está nos dando esse privilégio. E eu estou muito feliz com isso tudo. E eu sei Eis-me aqui, Senhor. que gerações virão, se Jesus não voltar, nessa nossa geração, Maranata. que vão colher do fruto de todo esse avanço que nós estamos promovendo, Amém. esse pensamento que a gente está levando a igreja tradicional a se autoavaliar, a avaliar os seus ensinamentos. Amém. Essa reinterpretação dos textos bíblicos que são usados para condenar a nossa comunidade. Então, deixando claro que essa reinterpretação não é somente relacionada à nossa comunidade, é a reinterpretação a respeito do papel da mulher na sociedade, é a reinterpretação, por exemplo, da defesa da escravidão, que a gente vê que a Bíblia também tem textos a respeito disso. Então, a Bíblia, como livro histórico que também contém a palavra de Deus, ela precisa sim ser lida sobre um ponto de vista de uma reinterpretação que caiba dentro de um contexto social. E isso não vai mudar a essência da palavra, porque trazer essa graça que inclui a toda a nossa comunidade não é violar, por exemplo, os princípios da santidade. Não é violar como nós vamos servir a Deus, mas é trazer essa mentalidade de uma graça que nos torna ainda mais responsáveis. O que você está dizendo é muito verdade, porque quando eu assumi quem eu realmente sempre fui, eu passei a ter muito mais intimidade com Deus. Eu passei a ter muito mais conexão com o eterno, com o Espírito de Deus que eu conheci lá aos 8 anos de idade. É como se eu tivesse sido preparada para que isso fosse muito real em mim quando eu tomasse esse lugar de quem eu sou realmente. E tem uma coisa que você disse sobre a igreja, que eu quero só dar um adendo aqui para gente, que é um cuidado que o Espírito de Deus me pediu para ter, inclusive já conversei com você sobre isso, sobre falar sobre a igreja, porque a igreja de Cristo, a igreja é um plano perfeito do Abba, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. Esse plano perfeito não é sobre uma construção de cimento, é sobre uma construção interna, num coração transformado em um coração de carne, né? Então, dentro disso, a gente tem esse cuidado para não jogar a palavra a igreja para as pessoas compreenderem, no sentido do que o que Deus quis através de Cristo, que houvesse comunhão. Por que comunhão? Porque a comunhão nos cura.
Ali na comunhão, você sente raiva, você sente amor, você sente alegria, você passa por decepções, é como você diz, ferro com ferro se afia. Então, a comunhão faz com que nós nos tornemos pessoas melhores. E por que esse interesse de Cristo para que nós nos tornemos pessoas melhores? Para o conhecer, porque Jesus Cristo, o Messias, eh, ele é o melhor de tudo. Para nós convivermos com o tanto que ele é, nós precisamos nos permitir chocar com ideias, né, na comunhão. Então, a igreja em si, ela diz respeito à comunhão. Por que que existe um lugar? Porque a comunhão, a aglomeração das pessoas, faz com que a gente se torne pessoas melhores. Então, por isso que a gente evita muito falar de igreja, porque não é a igreja. São São pessoas. pessoas. São pessoas que trazem os seus próprios pensamentos, as suas próprias interpretações. E eu costumo dizer nas minhas lives, e quando a gente conversa muito sobre isso, na verdade eu amo a nossa vida, porque a gente fala muito sobre tudo, e isso tem sido realmente um foco desde que a gente se conheceu, né? Entender Deus em quem nós somos. Isso tem sido maravilhoso. As pessoas olham pra gente, por que que elas estão sempre rindo? Essas meninas não têm problema, não? Tem problema não, né? Muitos. Desafios. Problemas, desafios, a gente tem, mas por que que a gente parece que a alegria tá over as nossas tribulações? Porque conhecer a Cristo, se permitir sendo quem nós somos, é fantástico. E a alegria dele, como diz a própria palavra, né? Diante dele até a tristeza salta de alegria, me encontrou para não ter um sorriso ensaiado, para não ter uma palavra ensaiada, ou um rostinho sorrindo ensaiado, mas ter realmente palavras na minha boca que saem de um coração cheio de quem ele é. Uau, arrasei agora, hein? Você sempre é poética na sua fala. E eu acredito que essa poesia que há dentro de você é por causa do casamento da sua alma com ele. Ai, que lindo, você também é poeta. É o amor, tá rolando clima de novo aqui. Ah, sempre rola clima com a gente, naturalmente. Então, quando a gente faz essas pazes com Deus, a pergunta que ecoa na nossa alma é: para onde eu vou? Foi bem lá no momento lá atrás, né? Porque a gente começou claro, eu não gosto muito nem de falar sobre isso, porque eu preservo muito o lugar onde eu fui abraçada, onde eu fui acolhida, né, lá no Revival Church em Boston, pelo meu pastor, pelas famílias. Mas, infelizmente, não digo que é a liderança, mas as pessoas, principalmente lá atrás, tinham muito mais dificuldade de conviver, né, com a situação, e foi um boom muito grande nos Estados Unidos e no Brasil. Então, a gente se sentiu muito à par, né? Tipo, eu ia para mesmo lugar, para a comunhão, e chegando ali eu me sentia muito mal, porque todo mundo olha, todo mundo fala, e eu era muito conhecida, então eu comecei meio a fugir, que é o que todo mundo faz. E dentro disso, bateu a saudade, né? De cantar para ele, e você de pregar a palavra, que seu coração estava ali já explodindo. Agora, uma coisa que a gente estava falando backstage, né? Por trás aqui dos bastidores, que eu acho que é muito importante a gente trazer, porque isso fala muito do que a gente sentiu. Que hoje quem olha para a nossa vida, né, vê aí duas mulheres casadas, pastoreando uma igreja, que graças a Deus tem um casamento abençoado, uma família abençoada, graças a Deus. mas não sabe o processo que a gente passou para chegar até aqui, porque não foi fácil, não foi muito fácil, não foi fácil, pelo contrário, foi muito difícil. Foi muito difícil. E eu quero pegar essa fala, que é muito importante, do se odiar antes de se amar. Porque eu me recordo muito dentro desse aspecto todo do que a gente viveu, que eu sempre tinha essa mentalidade, esse pensamento. Se eu não fosse lésbica, eu não viveria tudo isso que eu estou vivendo. Tipo assim, né? Se eu não fosse, eu não precisaria de viver tudo que estou vivendo, estaria muito mais além, né, nas minhas conquistas, do que ficar focando no que eu tenho que viver, no que eu tenho que ouvir. Exatamente. Porque a energia que você despende para lidar com esse conflito é uma energia gigantesca. Então, eu, durante muito tempo, eu tive esse sentimento por mim mesma, de odiar ser quem eu era. Eu alimentei isso. E não foi somente quando eu me converti ao evangelho.
desde a minha adolescência, né, desde a minha juventude, porque eu pensava que se eu não fosse, Estava tudo bem. estava tudo bem, Aonde você estava. aonde eu estava, porque seria fácil para Mas você mim. teve que sair de lá para saber que não estava tudo bem nesse pensamento. Né? Exato. Então, quando eu me converto, aquilo vem junto comigo. Eu não deixo para trás, eu não lanço no mar do esquecimento. Eu não tinha como. Então, aquilo veio junto comigo. A minha orientação sexual vem junto. E aí eu estou lutando desesperadamente para que aquilo saia de mim, para que eu seja curada, como eu fui ensinada, para que o demônio saia, como me foi dito. E nada disso acontecia. E chega aquele momento que você pensa, Deus não me ama, eu nasci para ir para o inferno. Muita gente pensando assim, hein? E inclusive dizendo, já que Deus não me ama, eu vou me abraçar com o diabo. E aí, quando acontece o que acontece conosco, na época, vem a pergunta, e agora? Porque eu descubro que eu fui chamada, eu nasci para pregar a palavra. E eu nasci para cantar e pregar a palavra. Agora, né? E eu também estou tentando cantar. Então, cantar é um negócio mais diferente, entendeu? Então, assim, a gente chega naquele ápice de dizer, e agora? E aí eu não estou falando dentro de um contexto de sustento, né? Não, eu estou falando realmente... É um sustento espiritual. De você dizer, uau, é para isso que eu nasci, para pregar a palavra. E não existe nada mais poderoso do que você descobrir o propósito para o qual você nasceu. E eu lembro da gente conversando, acho que naquela casa que você tinha uma cama na Broadway, Massachusetts, e era uma cama e um box. Aí você separava o colchão e o box. Você dormia no box para eu dormir no colchão. Eu sempre facilitava as coisas para você. E dentro disso, eu lembro que a gente conversou ali, que a gente estava naquela, né? E aí, vamos, não vamos? O que nós vamos fazer? E todo mundo ali, a comunidade toda, e principalmente em Boston, eles estavam focados muito em mim, né? Porque eles diziam que você me desviou do caminho. Você tem uma mania de falar, né? Que a pessoa desviou o outro, como se fosse fácil, né? Alguém desviar o outro, assim. E né? no Brasil diziam que você que tinha me desviado. Nossa, eu recebi e-mails horríveis, das meninas principalmente. Brigando comigo. O que está acontecendo? E dentro disso, a gente estava conversando sobre... E agora? Fiquei nessa frase, porque você falou assim, agora. Eu falei assim, aí eu lembro que a gente falou, e agora a gente canta aqui, eu canto para você, você prega para mim. Mas dentro disso, as pessoas, eles nos apontavam muito o dedo, cobravam muito. Eu lembro uma vez que eu entrei no banheiro, as meninas estavam lá dentro, aí uma olhou para a outra, vamos sair depois a gente volta? Eu falei, o que é isso? Tá pensando o quê? Você não faz meu tipo não, menina. E isso também traz muito essa questão de que as pessoas pensam que ser gay é ser promíscuo, né? Que ser não gay... Não tem nada a ver. É ser Mas você imoral. entende que a mente, principalmente das pessoas religiosas, elas focam nisso. O que você está fazendo no seu quarto? Eles não focam o que você faz na sua vida cotidiana, que você paga imposto, que você trabalha, que você convive com as pessoas, que você... Eles só focam nisso. Por isso que a mente é totalmente... Qual é a palavra que eu uso? Que pervertida. Pervertida. Não é sobre a sexualidade do outro, é sobre a perversão da mente daquele que está olhando. Eu sempre percebi isso. Isso foi forte, hein? Foi muito forte. Foi muito forte. E foca nisso, gente, porque não é sobre quem você é sobre a mente pervertida. Mas o pastor, o líder, sim, pastores com mentes que são pervertidas, líderes com mentes que estão pensando coisas ali que a Bíblia diz que se no pensamento você peca. Então, quando você julga alguém pensando nesses termos, alguém que é LGBTQIA+, você está pecando de pensar. Porque Deus não vai para esses pensamentos, porque Deus conhece o coração do homem. Então, é perversão do homem que faz com que ele não aceite. Não é a pessoa, quem a pessoa é. Concorda comigo? Sim. E eu lembro que a gente tinha uma galera ali, porque a gente passou a não ir na igreja, lembra? Aí tinha uma galera, um monte, vou usar uma palavra aqui que eu não gosto nem que você usa muito, mas fala, um monte de sapatão, um monte de gente. E eu lembro que a gente ia encontrar com eles, e eu vou ser bem aberta aqui nesse podcast. E eles falaram, pô, vocês estão sozinhas, vem ficar com a gente. Fica aqui com a gente. Ah, aproveita, Lana, fala uma palavra aí pra gente. Rosane, por que você não canta? Lembra disso? Lembro. E as pessoas, às vezes, estavam ali, sim, fumando seu cigarro, bebendo a sua bebida, e a gente totalmente à parte disso, porque a gente, para ser cristão, você pode conviver nos lugares, mas se você pode ser cristão fora das quatro paredes, você pode ser cristão em qualquer roda de pessoas. Se você conhece a Cristo, você simplesmente é
Dando bom cristão, dando testemunho. bom testemunho. E ali, inclusive essas pessoas, até hoje, muitos delas nós aconselhamos. Dessas pessoas, quando eles querem falar sobre Deus, quem eles procuram? Lana e Rosane. Porque eles viram o nosso testemunho independente daquilo que eles faziam, que a gente não concordava, que eles não concordavam. Então, essa situação trouxe para nós um alívio, porque ali, ó, eles paravam tudo, jogavam o cigarro fora, a bebida, e se assentavam e me escutavam cantando, escutava você falando. Então, a gente começou a procurar esses lugares. E aí nasceu, então, lá longe na mente, cara, a gente podia ter um lugar, né, pra gente continuar cantando e pregando, já que a gente não é mais aceito lá, no sentido do que, claro, não dava para encaixar, e eu não estou falando isso aqui como vítima, é porque não encaixava mais, o pensamento deles não era mais o nosso pensamento, e nem o que Deus tinha para nós era o que Deus tinha para ele, porque a gente respeita o que Deus tem para as pessoas, o que Deus tem para as instituições, mas nós somos um diferencial daquilo que a gente conviveu, não é verdade? Sim. Então aí nasceu o pensamento de que longe a gente cantaria ali com eles, ficaria com eles ali na roda. Foi um insight do começo da Cidade de Refúgio. E é importante a gente falar sobre isso porque é exatamente nesse momento quando você se encontra com Deus, se encontra com a sua essência real, que vem a pergunta: e agora? Para onde eu vou? O que eu posso fazer para expressar a minha espiritualidade, que é uma fala muito comum hoje em dia. Eu vou para um terreiro, eu vou para Para onde o eu vou? budismo. Para onde eu vou? Você pode vir para Cristo. Você pode permanecer em Cristo. Aonde você foi plantado. Você pode Exato. permanecer no lugar pelo qual você foi chamado para essa geração. E é aí que entra essa compreensão no nosso coração de que Deus poderia estar nos chamando para fazer A gente não ousou muito de cara por causa das falas, né? isso. Mas a gente guardou no coração e entre nós duas. Eu lembro que um dia a gente estava no shopping em Framingham. Você trouxe para mim, se um dia a gente for ficar à frente de uma igreja, o nome vai ser Cidade de Refúgio. Eu lembro até do momento que você falou isso. Eu olhei para você, como assim? Eu já te falei que eu não quero ser pastora mais. Eu não vou pastorear de novo, não. Eu falava para ela. Aí ela falou essa palavra e ficou guardado no nosso coração. Verdade. E assim a gente começou a entender que você cantando, chamada para ser ministra de Continuar louvor, fazendo para aquilo continuar pelo que eu fui adorando, chamada. eu continuar pregando, falando da palavra de Deus. E isso trouxe para a gente um entendimento muito poderoso. Foi muito natural isso. Você falou algo aqui que é muito importante, porque muitas vezes, por causa desse preconceito, por causa dessa exclusão de dentro da igreja, dentro da comunidade, o que acontece é muita postura de vitimismo, autocomiseração. Autocomiseração demais, é verdade. E a gente precisa sair desses lugares. A pessoa fica presa na experiência que o machucou, não é verdade? Isso. E a gente precisa sair desses lugares. Por quê? Exatamente. Porque quando a gente teve esse entendimento, a gente nem pensou em ter esse lugar de vitimismo. A gente entendeu que de onde Deus estava me tirando e de onde Deus estava te tirando era para levar para um lugar onde havia poucos que teriam coragem de abrir mão de nome, de fama, de posição, família, aplausos, tapete vermelho, holofotes, para ser em Deus uma resposta. Falamos juntas. A gente sempre está conectada, né? Sempre. Graças a Deus. Sempre. Tá rolando o clima de novo. Que sorriso lindo. Então é isso. É isso. E foi assim que aconteceu. De onde veio a Cidade de Refúgio, como nos sentimos nos primeiros cultos da Cidade de Refúgio, ali na Avenida São João, que é onde estamos até hoje, né? Até isso, né? Até Deus hoje. cooperou ali, né? Ai, como foi? Foi tanta coisa. Você, quando eu disse que se a gente um dia estivesse à frente de uma igreja e que ela se chamaria Cidade de Refúgio... Pode falar. Pode Depois falar. eu vou falar. Eu deixo você falar. Deixa eu falar? Uhum. Você sabe que eu perco a linha, né? Eu sei. Obrigada, amor. Para a gente chegar onde você está falando, eu me lembro que eu vim ao Brasil 2 vezes antes de eu vir definitivamente para o Brasil. Eu vim em 2010, né? E eu lembro que eu vim para o Brasil com o Caleb e a gente já começou a conversar. Eu falei, como é que eu vou fazer? Cara, eu preciso cantar aqui dentro de casa, em algum lugar, na praça, eu preciso. Lembra que eu falei isso para você? E você, vamos seguir, vamos ver o que Deus vai fazer. Aí eu fui embora. Quando eu voltei da outra vez, dentro da nossa casa em São Bernardo do Campo, não tinha como entrar, porque a Lana já tinha comprado cadeiras, já tinha comprado bateria, já tinha comprado violão, guitarra, microfones,
E eu olhei, o que que é isso aqui, cara? Eu já falei que eu não quero ser pastora. O que que tá acontecendo nessa casa? E eu lembro que ela apareceu assim, você lembra que você apareceu? Pronto, agora é só orar por um lugar, a igreja vai nascer. Eu falei, meu Deus! Antes de falar isso, mas Sim. tudo isso, é tão bom você ser livre para você ser no seu Criador, que hoje, quando eu olho para trás, tudo isso fez parte de tudo que eu estou vivendo, inclusive nesse momento do nosso primeiro podcast. Promete e cumpre. Promete e cumpre. E pronto, antes de nascer a Cidade de Refúgio. Aí nós saímos procurando um local, lembra? Lembro. Mas antes da gente ir para o local, eu quero falar de onde a gente tirou o nome Cidade É Refúgio. verdade. Porque você me perguntou nesse dia que eu te disse sobre É verdade, lá o no nome. shopping. O que que significa? E aí você falou para mim, mas de onde você tirou esse nome? Aí eu falei para você que tinha sido da Bíblia. Porque é importante a gente também expressar Uhum. que durante esse processo de conflitos que eu mais vivenciei do que a Rosânia, foram 4 anos afastada do altar. Uhum. E desses 4 anos afastada do altar, eu fiquei 1 ano afastada do Senhor. E depois de eu ter voltado para os caminhos do Senhor, literalmente essa é a palavra, eu voltei à minha vida de devocional, voltei à minha vida de preparar sermões. Mesmo não pregando, eu tinha 25 sermões preparados. Eu lembro, você pregava Lembra? para mim, falava do sermão. Exato. Ai, o coração apertava. Exato. Assim, Jesus, o que vai ser de nós? E aí um dia, lendo a palavra de Deus, eu me deparei com esse texto Uhum. do Senhor falando com Moisés. Primeiro ele falou com Moisés e depois ele reafirma com Josué, para que Moisés estabelecesse 6 cidades de refúgio. Uhum. E aí eu fui lendo, despretensiosamente. E o Espírito Santo ali. E ali o Senhor fala o seguinte para Moisés: nessas cidades de refúgio serão acolhidos todos aqueles que involuntariamente violassem a lei. Ou seja, aquele que por acidente matava alguém, Uhum. ele obviamente deveria, a lei dizia, olho por olho, dente por dente. Então, o parente, né, que a gente chama de parente remidor, ele poderia ir lá e matar aquela pessoa que matou o seu parente, Mesmo que tenha sido involuntariamente. Então, o Senhor estabelece as cidades de refúgio para que essa pessoa que matou involuntariamente ou que transgrediu a lei involuntariamente, em qualquer outra área que seja, que ele fugisse para essa cidade de refúgio. E nessa cidade de refúgio, a lei não poderia alcançá-lo, porque ele estava protegido. Então, a primeira manifestação clara de uma graça que inclui até o que é excluído se chama cidade de refúgio. E quando essa pessoa que involuntariamente violou a lei ia para essa cidade de refúgio, ele permaneceria lá até a morte do sacerdote. Então, quando o sacerdote morria, ele então poderia voltar para casa. E outra coisa, se ele saísse de dentro da cidade de refúgio e o vingador do sangue, né, viesse, poderia matá-lo, porque ele estava fora da cidade de refúgio. Então, somente dentro da cidade de refúgio é que ele estaria protegido. Isso aí dá uma mensagem atualizada para a nossa galera, hein? Sim. Se sair de volta dos muros para fora do muro, fica dentro do muro. E Jesus é essa cidade de refúgio. Uhum. Jesus é essa graça. Aqueles que involuntariamente, aí a gente entra dentro do nosso contexto. Uhum. Qual é a involuntariedade ao nosso respeito? Você pediu para nascer lésbica? Não. Eu pedi para nascer lésbica? Não. Vou falar que nem minha mãe fala. Se tu não fosse lésbica, tu estava até hoje pregando nos Gideões. E já falaram assim também, se vocês não fossem pastora lésbicas, homofetivas, essa igreja estava em outro lugar, era mais de 30 mil pessoas. Exato. Então, a pergunta é, foi uma escolha? Deus. Não foi. É um ato involuntário, como alguém que nasce preto e enfrenta todo um racismo estrutural. Ele pediu para ser preto? Não. Assim como eu também não pedi para ser lésbica. Então, a cidade de refúgio é aquele lugar onde, involuntariamente, você está cometendo um erro diante dos olhos dos tradicionais, dos fundamentalistas, mas onde a graça de Deus te alcança. Glória a Deus, e alcançou de com força. E alcançou de com força. Se tem alcançado, quantas vidas transformadas naquele lugar.
Quantas pessoas vivendo o novo de ser em Deus, né? Que coisa linda. E essa é a história do nome Da Cidade de da Refúgio. Cidade de Refúgio. Quem eram essas pessoas que vieram nos primeiros cultos da Cidade de Refúgio? Para poder responder essa pergunta, eu tenho que trazer o momento em que eu fiquei no Brasil 1 ano, dentro de casa, sem sair e sem estar com a Lana nos lugares que ela estava, porque ela ainda estava nas igrejas tradicionais. Eu me lembro que eu tinha saudade de estar numa igreja, e eu lembro uma vez que eu fui numa igreja inclusiva, porque nós não somos a primeira igreja inclusiva, né? No Brasil, tinha outras igrejas inclusivas. Eu acho que de casal de meninas, nós fomos as primeiras, não sei. Não, Não me havia lembro. outras já. Havia, eu não me lembro. Tanto que eu não lembro porque eu não convivi, não fui a essas igrejas, porque eu tinha um pensamento. Eu sou muito ética e eu gosto de trabalhar para Deus debaixo de uma legalidade intocável. Eu sempre fui assim. E quando eu chego ao Brasil e as pessoas começam mais perto, começam a conhecer mais a Lana, pessoas mais perto, que eu ficava só dentro de casa, eu não frequentei, eu pensei, vou numa igreja inclusiva, mas eu fui uma vez e não voltei mais. Por quê? Porque eu não queria que mais tarde os céus, eu não penso muito aqui na terra nesse sentido, porque se eu tiver legalidade lá em cima, ninguém vai me segurar. Ninguém vai me segurar, que é o que está acontecendo. Ninguém segura Rosane e Lana, nesse sentido, debaixo do sangue de Jesus, porque a gente trabalha dentro de uma legalidade intocável, não para as pessoas, não para o pastor inclusivo, ou para a pastora inclusiva, ou para o pastor tradicional. Nós trabalhamos debaixo de uma legalidade em Deus. Deus vai olhar para a gente e vai dizer, pronto, eu tenho um compromisso com elas. E é por isso que Cidade de Refúgio tem um diferencial, não somente aqui, mas em lugares espirituais, porque nós temos esse compromisso. Então, eu parei de ir nas igrejas, inclusive, fui só uma vez, para que depois, quando a Cidade de Refúgio nascesse, não acontecesse de alguém dizer que nós viemos para dividir as igrejas, que nós viemos para desfazer a visão daquele pastor ou daquela situação ali. Então, eu me afastei, fiquei em silêncio, fiquei sozinha 1 ano, eu lembro que foi muito difícil para mim, mas ali eu cantava, né, os cachorros, As as calopsitas que calopsitas, a gente tinha. ficava ali, entendeu? E eu sou uma mulher de muita oração, então eu passava a maior parte do meu tempo falando, Senhor, o que vai ser esse negócio? Vem aqui, Jesus, me ajuda. E dentro disso, eu parei de ir nas igrejas por causa disso, por causa da legalidade que eu precisava ter. Nós nunca chamamos ninguém para vir de uma igreja para outra. E isso está registrado em Deus, nos céus. Essa é uma legalidade que nos protege como Cidade de Refúgio. É por isso que ela está deixando legado, porque o legado não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre eu cantar, é sobre você pregar, não é sobre pessoas em ascensão, é sobre o nome de Cristo se acendendo na decisão que nós fizemos de respeitar e fazer com legalidade. Então, dentro disso, quando a Cidade de Refúgio nasce, ficou muito aparente, porque você era muito conhecida na época e ainda é, mas na época, dentro de todo o boom, né, e tal, você é uma pregadora, a melhor de todas que eu já ouvi na minha vida, não tem ninguém que prega como tu é melhor. Eu ia falar, você não vale, mas é você que vale. Então, a sua opinião sobre mim é o que me importa. Cara, sua mente é um negócio federal, né? Não, é um negócio federal, a mente dessa mulher. Então, ficou muito conhecido o fator da igreja estar nascendo. Então, as pessoas que vieram, os primeiros cultos, inclusive o primeiro culto, eu lembro que eu estava na frente de um espelho, essa história é muito conhecida na comunidade. Eu me lembro até o vestido que eu estava, era um vestido de oncinha, maravilhoso que eu tinha. Eu tenho até hoje, pasme, ainda serve. 15 anos depois. Eu acho que eu vou colocar ele na festa de 15 anos, hein? Eu acho que deveria. Ai, agora eu fico pensando no vestido. Volta pra cá. Deixa eu voltar. E eu olhei no espelho, eu estava me arrumando, eu tinha um cabelo bem grandão na época, meu cabelo era bem escuro, e eu estava olhando no espelho e falando, não estou acreditando. Eu estou indo no primeiro culto inaugurar uma igreja inclusiva no Brasil, e eu estou indo pastorear de novo. Eu falei, Senhor, brincadeira, tem hora, Senhor. Até eu pastoreando, porque, para quem não sabe, eu pastorei há quase 30 anos já. Eu já tenho, antes de eu pastorear a Cidade de Refúgio, eu já venho dos Estados Unidos pastoreando uma igreja em ascensão também, em East Boston, em Massachusetts. Então, em Connecticut também. E perto de Nova York também. Então, eu já vim com essa bagagem. Então, olhando ali, me deu um tique assim na mente. Não acredito, meu Deus! Com vestido de oncinha. Aí, chegamos na igreja. E aí? E aí, eu quero trazer uma agarrei coisa no vestido de onça e agora? Muito importante. 3 de junho de 2011. Exatamente nesse dia, em Belém do Pará, estava tendo... Isso é muito relevante. Estava tendo
o centenário da Assembleia de Deus no Brasil. Que foi a igreja onde a gente aprendeu tudo. E não foi intencional. A gente não fez Não com sabíamos. intenção de provocação, de afronta. Na Nada. realidade, nós ficamos sabendo disso Depois, há pouco anos. tempo. Anos depois. Há pouco tempo. Quando o pastor Ricardo É verdade. veio para a Cidade de E aí a gente Refúgio parou assim, caramba, a Cidade de Refúgio nasceu no centenário da Assembleia das de Deus. Assembleias de Deus. Falei, peraí, tem um negócio espiritual nisso aqui. E a gente pegou esse negócio. Não era um acaso. Né? Não. É um marco nas regiões Você espirituais. sabe que o mundo espiritual, ele trabalha assim. Sim. Ele trabalha em escalas, em situações, claro, já programadas, né? Uhum. Lá atrás, pelo pai. Então, assim, isso foi fantástico. E o que você estava falando, no sentido do vestido de oncinha, Ai, agora do eu tô primeiro pensando nele. dia. Nem sei onde ele tá. Meu Deus, onde tá meu vestido de onça? Agora eu quero achar. Eu me lembro, volta para cá, podcast, Rosânia, podcast, volta para cá. Vestido de onça, Isso. vestido de onça. E eu me lembro que a gente começou a receber muitas pessoas e a gente ficou impressionada. A gente ficou, meu Deus, não vai caber. E não coube. E não coube. Ficou gente do lado de fora, foi Do gente lado de embora. fora. É óbvio que a gente sabe que havia muitos curiosos E tá ali. tudo bem. Curiosos podem continuar vindo. Exato. Os que seguiam a Jesus também tinham esse perfil, né? Tinha os que iam em busca de alimento, tinha os que iam em busca de do cura, milagre. tinha os que iam em busca da curiosidade de ter respondida as suas dúvidas a respeito de quem ele era, e tinha aqueles que iam para ouvir a sua palavra. E tinha os que iam para buscar algo do que acusá-lo. Para confrontar. Então, no meio da multidão sempre tem 5 tipos de pessoas. E a gente já sabe disso. E isso dá uma pregação. É mesmo. Tá Vamos bom? pregar juntas? Vamos. Gente, a gente tem que pregar juntas? Vamos pregar. Mas vamos voltar devendo para cá. essa. Então, vamos lá. Então, a realidade era que estava lotado no primeiro dia de inauguração. Ficou gente na calçada, eu me lembro. Nossa. Foi dia 3, 4 e 5 de junho. Tinha alguns jornalistas também. Tinha jornalistas. O pessoal da Conde de Sarzedas, muita gente da Conde de Sarzedas que foi lá na igreja no primeiro dia da inauguração, enfim. E saíram impactados, porque o Senhor se manifestou lá, eles não entenderam nada. Inclusive, a gente entendeu. Dentro da proposta da pergunta que foi feita, eu acho que a gente precisa trazer o que é relevante quanto o boom que a gente teve de busca de pessoas por aconselhamento pastoral. Uau. E isso foi o que definiu muito a identidade de aconselhamento pastoral da Cidade de Refúgio. Segunda a segunda, lembra? De segunda a Nós segunda. morávamos em São Bernardo. Isso. Nós vimos de segunda a segunda. Nós saímos quase 1h da manhã todos os dias. A quantidade de pessoas. Dois primeiros anos. E você lembra que a gente, todos os dias, a gente saía banhada em lágrimas? Desesperada. Desesperada, porque a gente não vai dar via conta, Senhor. A demanda de uma comunidade e a nossa angústia, a nossa aflição se agigantou, porque a gente já tinha uma percepção. Mas isso se tornou muito maior quando a igreja nasceu. A gente ficou desesperada. E como a gente não tinha ainda um corpo de obreiros formado, pastores que estivessem junto conosco, éramos só nós duas. Na verdade, eram nós duas para tudo. Era. A gente, quando ia para o culto, eu pregava quarta, sexta, sábado e domingo, que eram 4 dias de culto. E eu diaconava na porta e fazia a cantina. Lembra da minha canjiquinha famosa? Lembro a famosa canjiquinha. E ainda cantava. Era ministra de louvor. Então, eu me lembro que a gente fazendo todo esse momento inicial da igreja, isso durou praticamente 2 anos, né, intensificado somente em nós. Guarda aí, lembrando que as pessoas que nós aconselhávamos não eram pessoas de igrejas inclusivas. Não. Eram pessoas que estavam saindo das igrejas tradicionais e nos procurando. Isso foi bem forte, que marcou bem meu coração na época. Ou então eram pessoas que estavam há muitos anos afastadas da igreja. A maioria eram pessoas que estavam afastadas, tipo 10, 15, 20 anos, que começavam a nos procurar. E isso me trouxe um alento muito grande, porque eu entendi ali que realmente o nosso chamado eram para aquelas pessoas, não para as pessoas que já tinham igreja. Que é uma coisa que a gente sempre bateu muito forte ao longo dos anos da Cidade de Refúgio, porque até pelo fato da gente ver isso com muita constância. A Cidade de Refúgio não nasceu para fazer uma rotatividade no reino. Não. Sai de uma igreja que já existe para ir para uma igreja que está nascendo. Não. O foco da Cidade de Refúgio sempre foi alto mar. Nós sempre fomos uma igreja
que foi para missionária, alto uma mar. igreja evangelista. Inclusive, esse ano, na Parada Gay, nós vamos estar levando a maior frente de missões da 2026 vai ser um história da marco. Cidade Vai Refúgio. ser um marco. Então, a gente quer realmente alcançar a nossa comunidade, aproveitando que a Parada Gay de São Paulo é a maior do mundo, para evangelizar. E lembrando que existe toda uma dificuldade nesse processo de evangelismo, mas aí já é pauta para um outro podcast. Mas a questão do que eu quero pontuar aqui, do que você já falou, trazendo uma ênfase maior, é que não eram pessoas que vinham de outras igrejas inclusivas. Não eram. Quando elas vinham, a gente perguntava se os pastores sabiam. Elas Perguntar tinham, por que você quer sair de lá? Isso, se elas tinham essa paz nesse Graças a processo. Deus. Então, isso foi uma coisa muito ética, o que você falou, Fico que tão a gente feliz de lembrar sempre disso. buscou. Agora é óbvio, você não pode impedir as pessoas que querem vir, mas a gente sempre instruía essas pessoas. Olha, fique onde você está. Ah, mas Deus falou comigo. Tem certeza que foi Deus que falou com A você? gente sempre, não era resistência, era que a gente queria que Prudência, coerência. as pessoas aprendessem exatamente aquilo que a gente já queria ensinar, que era esse teto de legalidade, né? Exatamente. E aí a gente percebeu que a maioria das pessoas que nos procuravam eram pessoas que estavam dentro de terreiros, que tinham saído Da Assembleia, da da Batista, Assembleia de Deus, da da Batista, Renascer, de Deus e vários Amor, lugares. Presbiteriana, Ele enfim, de vai. várias igrejas. Pessoas que estavam em outras religiões e que tinham também que não tinha religião saudade de Jesus. Uhum. E que queriam entender o que era a Era Cidade gente de todo Refúgio. tipo, também que não tinha Exato. religião nenhuma. Era Exato. gente de vários lugares do Brasil, A gente lembra? chegou até a aconselhar ateu. Foi. Lembra? Uhum. Até hoje existe e acontece. Então, a Cidade Refúgio ela tem muito essa mentalidade na sua essência. Agora, um ponto que eu preciso falar aqui nesse podcast, porque eu acho que vai ensinar. Vai ensinar muito, porque nos ensinou numa outra direção, mas eu acredito que vai ensinar até todos os lugares de comunhão. Como, por exemplo, eu vim para o Brasil com um coração de que a gente ia ter muita comunhão com as igrejas inclusivas. Eu estou falando isso aqui com muito temor e não é apontar o dedo, é para que a gente cresça, porque eu acho que a gente já cresceu bastante nisso e as igrejas inclusivas também. Mas a gente sentiu muito só, né? Ali no começo. A gente até tentou, né? A gente tentou de várias maneiras e a gente foi muito decepcionada. Graças a Deus, a gente já tinha sido decepcionada bastante, então isso não ficou no nosso coração e graças a Deus por isso. Mas eu deixo isso aqui para a nossa comunidade, sabe? Nesse fator de não torcer pela vitória do outro, sabe? A gente percebe uma competitividade e isso o que traz para a gente? Traz perdas para a gente e para o reino de Deus, né? E traz perdas também para o nosso próprio desenvolver nisso que a gente está construindo nessa geração, que vai reverberar em outras gerações, se Jesus não voltar, mas eu continuo dizendo Maranata. Mas dentro disso, eu trago esse pensamento de que a gente se decepcionou demais, né? As pessoas começaram a falar que a gente não ia conseguir. Teve um pastor que disse que é uma coisa que ficou muito marcado, não é relembrando para poder jogar em rosto, mas para que a gente aprenda com os erros dos outros e possamos mudar a nossa atitude uns com os outros, sendo LGBT ou não. Essa competitividade no lugar em Deus, ela não é aceita pelos céus. E ela traz perdas grandes. Eu lembro que teve um pastor que disse que ele foi na inauguração e ele disse, aquilo ali não vai durar. Ele disse, não vai durar 3 meses. Aí, o que aconteceu? Deus mostrou o contrário. Tá bom, em 3 meses vocês vão derrubar as paredes. Em 3 meses, exatamente, depois de ter ouvido essa palavra, as paredes estavam caindo porque não cabiam pessoas. Porque nós ficávamos de segunda a segunda cuidando de pessoas. Nós não estávamos importando com multidões. Eu e a Lana já estávamos acostumadas com multidões. Aos 17 anos, eu saí do Brasil cantando para 20 mil pessoas. Nos Estados Unidos, eu cantei no Fleet Center, em Boston, em outros lugares, em Nova York, com cantores renomados no Brasil e nos Estados Unidos, da Espanha. Então, eu estava acostumado com multidões, a Lana principalmente. A Lana pregou para 100 mil pessoas nos Gideões Missionários. A Lana foi um marco no Brasil, nos Gideões Missionários. Então, nós não estávamos preocupadas com multidões, porque se nós quiséssemos multidões, nós estaríamos com as multidões. Não é verdade? Exatamente. Olha que negócio bonito que eu estou falando aqui, hein? Sim. Vai falando aí. A gente ficou presa nesse lugar de que sim, a gente queria a unidade, mas infelizmente nós não tivemos isso. E esse pastor disse isso, em 3 meses a igreja estava quebrando as paredes. E não era somente essas palavras contrárias que a gente recebia de pastores de igrejas inclusivas. A gente recebeu muitas afrontas
da igreja fundamentalista. Principalmente, era uma massa grande, né? Eu lembro, por exemplo, de uma irmã, né, que chegou a ir na igreja, no sentido de ir na porta da igreja, Essa história é e conhecida. dizer que ela ia subir o monte e que ela só ia descer quando aquela igreja fechasse as portas. E a gente Essa até é uma das histórias. faz uma sátira com isso, né? Ela deve estar lá até hoje, com um vale de ossos secos, né? Oh, meu Deus. Então vamos orar para Não que o fala Senhor isso, traga ao tadinho. coração Oh, dessa Deus, eu não irmã estou sendo irônica, não, o gente. entendimento do De que Deus verdade, está não tô, fazendo não. ali. A gente realmente tem muito essa empatia, no a sentido gente do tem. quê? De saber que a É a luz da compreensão revelação, deles. a luz da revelação, ela tem um tempo de brilhar em uma proporção para cada pessoa. Então, essa luz de revelação, eu gostaria que ela tivesse chegado para mim antes de eu sair falando no Brasil inteiro e no mundo que eu era uma ex-lésbica por ter um entendimento de que eu iria para o inferno. Mas Tem essa tanta luz de gente fazendo revelação isso. só veio para mim depois de muitas dores, depois de muitos processos, e eu valorizo todas essas dores e todos esses processos, porque hoje quem eu sou, quem a Rosânia é fruto dessas dores e desses processos. A gente precisa entender que tudo do que a gente vive, não só no âmbito da família, mas no âmbito da igreja, a gente vive por causa do preço que se pagou para se construir isso. Eu percebo que tudo que vem muito fácil, as pessoas desprezam muito facilmente. As pessoas desistem muito facilmente. As pessoas não têm consistência, não têm maturidade, não têm resiliência, não têm constância para sustentar o peso do que recebeu. Então, o sofrimento fortalece as bases para que Deus possa construir um edifício grande, sem que ele possa ser apenas uma construção passageira que amanhã ou depois vai ruir, porque não suporta adversidade, não suporta não tem colunas, terremotos. E a gente teve muitos terremotos, temos ainda hoje em dia, e eu acredito que até Jesus voltar nós vamos ter, porque essa é a história. Eles vão se intensificando, né? Da igreja na palavra. Esses grandes homens de fé, se eles são heróis da fé em Hebreus 11, é por causa dos processos que eles viveram. Agora, uma pergunta importante. O que isso custou para a gente? No sentido emocional, no sentido espiritual, no sentido financeiro, no sentido sonhos. Aí eu vou começar e aí você dá continuidade. Porque muita gente não sabe, mas a Cidade de Refúgio ela nasce de uma renúncia minha e sua. Porque a última coisa que a gente queria era que as pessoas pensassem que a Cidade de Refúgio estava nascendo para ela ser, para mim e para a Rosânia, uma forma de ganhar dinheiro. Porque eu nunca me esqueço quando eu fui fazer o meu primeiro evangelismo na caminhada lésbica. Porque evangelizar e sapatão é mais difícil, viu, gente? Isso vocês ficou não marcado, sabem. é difícil. Mas é mais difícil. E aí eu me lembro que eu fui entregar um panfleto para uma mulher lésbica e ela olhou para mim e disse, tudo isso aqui é só para ganhar dinheiro. E aquilo corta, né? Corta para a gente, porque existe uma distorção muito grande na atualidade entre fé e negócio. E a gente precisa trazer uma desassociação, porque o problema da linguagem é a generalização. Então, quando eu falo todo pastor rouba, eu estou dizendo que todos são iguais, nem todo mundo é igual. Quando eu digo que todo político rouba, eu estou colocando todo mundo na mesma panela. Quando eu digo que todo gay é promíscuo, eu estou colocando todo mundo dentro da mesma sentença. E não é uma realidade. A mesma coisa de eu dizer que todo aquele que fala contra a família LGBTQIAPN+, é um adúltero. Então, eu estou botando todo mundo na mesma panela. E não é uma realidade. E a Cidade de Refúgio, ela nasce já com essa predisposição minha e da Rosânia de inibir toda e qualquer fala que trouxesse para a gente esse tipo de acusação. Isso já foi começo de renúncias, né? Já foi o começo de uma renúncia, porque as pessoas querem conquistar, mas não querem renunciar. E a gente entendeu isso muito cedo. Graças a Deus. Né? E a primeira renúncia que a gente fez foi do ministério que a gente construiu antes da Cidade de Refúgio. Né? Até porque não existe novo sem despojar-se o que é velho.
Não dá para deitar vinho novo em odre velho. Não dá para pegar remendo novo e colocar em coxa velha. Então a gente entendeu que o odre velho, a coxa velha, fez parte de um processo de construção da nossa espiritualidade e de quem somos em Deus hoje. Mas a gente não poderia trazer com a gente. Não. Porque trazer com a gente era viver dentro do armário e só sair para poder consumir. E a gente não queria ter esse tipo de identidade nas regiões espirituais. Porque ninguém ia saber. Como tem muita gente que faz isso e ninguém sabe. E é aplaudido, e tem like, e às tem vezes views. até sabe, mas finge que não sabe. Finge que não sabe. Continuar. Porque chama a gente para dentro da igreja. Lembra aquele pastor que você disse, mas você não sabe que o pastor fulano, ele tem a fama de ser pegador das meninas? Pegou nas meninas nos Estados Unidos. Aí você foi e ouviu o pastor responder assim para você. Eu sei, mas quando ele vem, enche chama a a gente. igreja. Eu fiquei muda ali, lembra? Lembro. Então a gente sabe que existem muitos que são gays, que são pastores, que são cantores, que são famosos, mas que não assumem porque vai perder like, vai perder contrato, vai perder dinheiro. Renda. Mas a gente decidiu perder. Porque para ganhar a Cristo... A gente decidiu ganhar, na verdade, né? Aí é que eu ia falar. Eu fiz um jogo com você. Para a gente ganhar a Cristo, é como Paulo diz, tenho por perda todas as coisas e as considero como nada. Então, o que é isso? Graças a Deus. Eu vou falar em línguas aqui agora. Diante de cada vida que a gente tem visto ser resgatada. Não tem preço. Não tem preço. Eu faria tudo de novo. Me too. Eu faria diferente, mas eu faria certamente tudo de novo. Nós faríamos outras coisas que evitariam algumas coisas. Então, a Cidade Refúgio, ela nasce com essa mentalidade. Na época, a gente tinha o dinheiro para comprar a nossa casa própria. Se eu não me engano, não vou lembrar agora exatamente, mas acho que era uns 260 mil reais. Para dar uma entrada ali, 15 anos atrás, era muito dinheiro. Hoje ainda é. E a gente fez uma escolha. Ou a gente compra a casa ou a gente começa a igreja. Porque a gente não queria pedir dinheiro, a gente não queria começar dependendo de pessoas. Não queríamos. Não queríamos. E graças a Deus nós conseguimos. E a igreja nasce pronta. Com todas as nossas economias, com todas as nossas reservas. E era linda, né? Eu me lembro que na época a gente precisava de um fiador. Eu lembro também. E ninguém quis ser fiador. Não, ninguém quis se comprometer. Porque todo mundo diz, estou junto, mas na hora que tem que se colocar de frente, aí a gente sai de lá. Aí tem que ser eu e a Ana. Do foco. E aí a gente pegou 30 mil reais que a gente tinha reservado, que eram as nossas economias, porque a gente... Que havia sobrado do que a gente tinha. Por mais que a gente dependesse de Deus, a gente precisava ser prudente. E aí eu fiz uma proposta para o proprietário do imóvel. Olha, nós não diretamente a ele. Nós não temos um fiador, mas a gente se dispõe a pagar 1 ano de aluguel adiantado, porque daqui a 1 ano a gente vai ter um fiador. Foi pela fé também, né? Cara, a gente ficou sem R$1. E ele olhou pra gente, lembra que ele falou? Ou vocês são doida, ou vocês são muito ricos. Ou vocês são muito ricos. Aí eu falei, a gente é doido e a gente é rico da graça. Exato. Ele não entendeu nada. E aí a Cidade Refúgio nasce, e nasce sob essa perspectiva. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, esse foi o custo financeiro pra gente. Agora fala desse custo emocional. Para mim, o custo emocional como eu disse, né, eu não tive dificuldade em entrar nesse lugar de quem eu realmente era. Foi um alívio para minha mente, assim, me encontrar, né? Mas, claro, foi muito difícil. Eu tinha uma vida estabilizada nos Estados Unidos. Como a Lana está falando de financeiro, eu ganhava muito bem. E eu tinha uma história lá, eu tinha, sabe, amigos já não tinha mais, né? Porque desde que aconteceu, que a bomba estourou, como eles falam lá, né? Eu perdi todos os meus amigos. Aliás, não eram amigos, que quem é amigo realmente fica, né? Amigo de verdade não vai. Tem 1 ou 2 que ficou, graças a Deus, eu tenho até hoje, uns 20 anos. Enfim, o que eu tava falando mesmo? TDAH, gente, é isso aí. Não, então, tirando isso, financeiro, o que mais doeu para mim, o que foi mais difícil para mim, foi deixar o meu filho nos Estados Unidos. Nada mais além disso. Todo mais, a minha mente já estava pronta, o meu coração já estava pronto, acho que desde que eu me conheço por gente. Mas, assim, deixar o meu filho para trás, o meu filho e eu, nós éramos muito carne e unha, né? E muito junto, nós dois. E deixar ele para trás, para mim, foi a maior renúncia que eu fiz. Porque eu não vi mais as coisas da escola. Ele ficou lá sem mim. Mas o mais lindo é que ele foi o primeiro a dizer, mãe, fica no Brasil, eu vou 2 vezes, você vem 2 vezes, e a gente se vê.
E na época o pai não deixava muito vir ao Brasil, era muito difícil para mim, então eu ficava mais lá. Então, para mim, emocionalmente, o mais difícil realmente foi deixar o Caleb nos Estados Unidos. Mas o mais incrível é que Deus cuidou até disso. Verdade. Eu sou, mas a Lana, referência de conquista e de fé do Caleb. Verdade. Para mim foi isso. Para mim, emocionalmente, o nascimento da Cidade Refúgio, estar nesse lugar de acolher o nosso ministério como uma resposta para essa geração, dentro da perspectiva da necessidade espiritual da nossa comunidade, da necessidade emocional da nossa comunidade, estava sempre muito voltada realmente para uma adaptação dentro do contexto de onde eu estava vindo para onde eu estava chegando. Porque quando eu estava dentro do contexto da igreja tradicional, eu sempre vivi muito esse lugar de reconhecimento, de ser reconhecida como pregadora, como missionária. Por mais que eu tivesse todas as resistências, eu não vou aqui também confabular e idealizar algo que não era. Tá? Eu lutava contra um sistema patriarcal, eu lutava contra o machismo religioso, sem sombra de dúvida, contra discursos misóginos. Isso tudo existia. Mas ainda assim eu percebia que eu tinha fluidez para crescer ministerialmente. Então, quando eu venho para dentro dessa proposta do evangelho inclusivo, aí a minha luta maior foi realmente enxergar que o lugar onde eu pensei que nós iríamos encontrar mais desse apoio, que nós iríamos encontrar mais dessa aliança, aí para mim foi mais difícil. Eu concordo. Foi mais difícil. Participo disso com você. Foi mais difícil. Para mim também foi. Porque houve muita resistência, muita dificuldade, muita torcida contra. Dos próprios, né? Exato. E para a gente... Isso foi muito difícil para mim. No começo, as pessoas mesmo que estavam ali tentavam dividir a igreja. Sim. Graças a Deus nunca conseguiram, sim, para a glória do Senhor. A gente lidou com várias situações ao longo dos 15 anos da Cidade Refúgio, toda igreja lida com isso, não é só a igreja inclusiva, obviamente. Mas foi bem difícil. Mas para a gente foi muito difícil. Parece que a gente, não sei o que aconteceu com a gente, né? A gente ficou pensando assim, ficou fantasiando, eu acho, tipo assim, nossa, vamos ser best friends. E de repente tudo ruim, assim, se vê muito sozinha. Existe um clamor em Cristo. E um dos momentos finais dele com os discípulos, ele disse: eu oro para que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Quando a igreja se une na terra, as hostes e principados se separam no céu. E é aí que a igreja conquista. É por isso que a igreja inclusiva tem tanta dificuldade nessa pescaria. De escrever mais história nesse ainda. Ganho de vidas. A gente tentou fazer uma convenção de igrejas inclusivas. Logo no primeiro ano. Lembra? No primeiro ano. A gente fez 2 cafés da manhã. A gente tentou muito, né? Sim, a gente fez 2 cafés da manhã com pastores inclusivos. E, gente, eu não quero que isso pareça que a gente está trazendo acusação contra as igrejas inclusivas. E trazendo lembrança de coisas que a gente está... E dizendo que a gente é melhor do que ninguém. Jamais. A fala aqui não é essa. É falar sobre uma perspectiva do que nós realmente tínhamos como anseio. E para temos até hoje, de trampolim para a gente sair desse lugar, isso, né? Isso independente das diferenças de visão. Até porque Deus é Deus de visões diferentes. Como assim? Sim, ele deu uma visão para quem fundou a Assembleia, uma visão para quem fundou a Renascer, uma visão para quem fundou a Deus e Amor, uma visão para quem fundou a Congregacional. Por quê? Porque Deus não quer perder ninguém. Deus não quer perder ninguém. Então vai ter aquela pessoa que vai se adaptar mais à visão da Assembleia, vai ter aquela pessoa que vai se adaptar mais à visão da Batista. Assim como dentro da igreja inclusiva, vai ter gente que vai se adaptar com a visão da Cidade Refúgio e com a visão de outras igrejas inclusivas e afirmativas. E tá tudo bem nesse sentido. Deus tem um público para cada igreja. Mas quando a gente entra nesse lugar de difamar a igreja do outro, para poder pegar membro, para poder dizer que a nossa é melhor do que a do outro. Aí já entra uma competição desleal, porque você não sabe o que está sendo dito contra você. Você não tem nem como se defender. Está convivendo de bem, nem está entendendo nada. E uma coisa que a gente vive muito continuamente na Cidade Refúgio. As pessoas chegam, quando saem de outras igrejas inclusivas, e dizem: eu nunca imaginei que vocês eram assim. Principalmente nós duas, né? E que a igreja Cidade Refúgio era assim, porque o que me foi dito era completamente contrário. Então eu quero até aproveitar... Por isso que a gente fala, né? Vem ver, gente, antes de falar.
Então, eu quero aproveitar esse gancho para dizer, não fique com aquilo que você ouve. Se permita ter a sua própria experiência. Porque até com Jesus era assim. Uhum. As pessoas difamavam Jesus. Falava que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Mas quem ia e via e tinha sua experiência, realmente sabia quem ele era, não por causa do que ouvia falar, mas porque daquilo que os seus olhos haviam visto. Então, isso não se refere somente a Alana e Rosane, a Cidade de Refúgio. É geral. Um todo, é geral. É. Às vezes você ouve falar mal de uma pessoa e você tira uma série de E fica com aquela primeira palavra. especulações sobre aquela pessoa, você nunca conheceu aquela pessoa. Isso é injusto. Dê às pessoas a oportunidade de se apresentarem e de mostrarem para você realmente quem elas são. E cada pessoa tem a sua experiência, né? Cada pessoa tem a experiência do outro não pode falar da minha experiência. Exato. É isso. A gente está chegando no final do nosso primeiro bate-papo e só nesse bate-papo já rolou muitos insights para os próximos podcasts. E aí no Fala Refugiado a gente quer agradecer porque você está com a gente até agora. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, para você estar sempre por dentro do que está acontecendo. Lembrando que se você ainda não segue o nosso canal, já segue o nosso canal aqui no YouTube, já marca o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo novo, você vai ser acionado e vai poder se inteirar de tudo aquilo que a gente está trazendo para você, que só tem um objetivo, te edificar e te fazer ficar mais apaixonado por Jesus. Lembrando que nós temos cidade de refúgio em vários lugares do Brasil. Quer que eu fale? E também fora do Brasil. Deixa eu falar. Fale. Então vou falar de cada uma das cidades de refúgio. Vamos lá. Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasília, São José do Rio Preto, Sorocaba, Campinas, Itapecerica da Serra, Praia Grande, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Londrina, São Paulo, capital, e com as nascentes em Vitória, Salvador, Alphaville e Guarulhos, e também em Portugal, na capital, Lisboa. Eita, viu? Que Guardei mente, tudinho. Eu tô aqui. E a CR Online. É isso que eu ia dizer, para você que não é de São Paulo ou desses lugares, nós temos pessoas de Israel, nós temos pessoas da Europa, França, do Japão. Nós temos pessoas, inclusive dos Estados Unidos, bastante pessoas que fazem parte da CR Online, que é uma igreja grande. Nós temos ali, acho que 500 membros. Pessoas. Sim. Então, nós temos uma igreja ali em comunhão mesmo, muito massa, e é a mesma coisa que acontece ali, as pessoas que estão pregando, cantando, e a gente de vez em quando a gente também aparece lá, inclusive tem que aparecer, né? Sim. Lá. Então você tem várias oportunidades de participar da Cidade de Refúgio e conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade. E a gente vai aproveitar para dizer que está chegando o aniversário da nossa igreja, e você está hiper, mega, blaster convidado. Convocado, na verdade. Convocado, exatamente, convocado. E o nosso aniversário, ele vai acontecer agora, no mês de junho. Tá? E ele começa especificamente no dia 4 de junho. 4 de junho, uma quinta-feira. 4, 5, 6. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Lembrando que no sábado de manhã nós temos o The Fire, né? As inscrições também já estão disponíveis na minha página e na página da igreja. Vai ser outro marco, porque onde Jesus está, onde ele encontra um coração rendido, alguma coisa sempre acontece. E para vir para o The Fire, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Você só entra com seu quilo de alimento. Vem, porque nós estamos abençoando os domésticos da fé. Traga o seu quilo de alimento. E nós também estamos abençoando as pessoas além da igreja, né? Nós damos cestas básicas para a nossa comunidade, ao redor da igreja. Exatamente. Então, vem, traz seu quilo de alimento, porque vai ser marco na sua vida espiritual. 15 anos da Cidade de Refúgio, improváveis, a história da graça de Deus. E a gente volta com o próximo podcast. Fala, refugiado. Fala, refugiada!